Se você mora em uma grande cidade, provavelmente nos últimos tempos você passou por um cartaz ou por algum outro tipo de propaganda de Arcanjo Renegado, uma série do Globoplay com coprodução do Afroreg e do Multishow e texto de José Júnior. Você já assistiu? Quer saber do que se trata? Então fica aqui com a gente, eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Renegado tem como protagonista o Mikael, que é vivido pelo Marcelo Melo Júnior. Ele é um sargento incorruptível, comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro, a equipe Arcanjo, e a sua vida basicamente é perseguir e matar traficantes e terminar e acabar com a criminalidade do Rio de Janeiro na base de incursão em favelas e muitos tiros. Depois de perder o seu melhor amigo, ele acaba se envolvendo em uma operação policial que termina em uma chacina e ele é transferido para uma base, no interior do estado, lá em Miracema. O pai do Mikael também era PM e ele viu o pai morrer ali na região que eles moravam, acho que foi assassinado por bandidos, e virar policial era basicamente o único caminho que o Mikael tinha na vida. Ele botou isso na cabeça. Desde antes, na verdade, ele falava pro pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Então, depois desse ocorrido, basicamente ele trilhou a vida dele, a única coisa que tinha na cabeça dele era isso. Cadê seu pai? Tá no mercado. Não me abandona não! Tira ele daqui logo! A série mostra pra gente muitas realidades. Por exemplo, tem uma cena em que a equipe Arcanjo está sendo condecorada na Alerj pelos seus grandes feitos para acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro. E na porta tem a mãe de um dos bandidos, um dos traficantes que foi assassinado. A mãe dele e outras pessoas lá da comunidade estão fazendo uma manifestação e ela diz para a imprensa, ela fala: no Brasil não tem pena de morte, mas se você for preto e da favela, sempre teve. E quase em seguida aparece uma cena do governador do estado falando que não vai passar a mão na cabeça de bandido. Parece alguém que a gente conhece. A gente vê os bastidores do mundo político e a necessidade de maquiar dados e de fazer incursões em favelas para poder dar uma resposta para a sociedade por algum crime que foi cometido, mesmo já sabendo que ninguém daquela comunidade cometeu aquele crime, eles não têm nada a ver com isso. Mas como foi ali na região, a gente vai invadir e pegar alguém de bucha para poder dar uma resposta para a sociedade, porque a eleição é naquele ano, então eles precisam mostrar as suas atividades e mostrar que eles estão muito ativos no combate ao crime. E isso também cabe uma reflexão pra gente, A gente pensar, a gente quer respostas rápidas ou a gente quer respostas corretas. Às vezes as respostas corretas demoram mais um pouco, mas as respostas rápidas também, muitas vezes, elas trazem alguém que foi ali de bode expiatório totalmente, E total com um fim eleitoreiro, pra agradar quem? A gente. Então a gente tem que entender que isso não é pra agradar a gente não pode se sentir agradado com esse comportamento. Sargento Mikael é filho dos melhores policiais que eu já conheci. O Sargento Mikael é um assassino! Equipe Arcanjo, conhecida como BOPE do BOPE, A senhora tá falando com quem? Eu fui assistir essa série imaginando, sei lá por quê, que era um pouco de Tropa de Elite 2. Provavelmente que as propagandas me levaram, a pensar nisso. Basicamente, imaginei que contaria a história de um policial que ia perceber que ele era pau mandado ali da polícia e que no fim das contas ele era uma marionete na mão de um governo que não tem, na prática, o menor interesse em acabar com o tráfico de drogas, o menor interesse em acabar com a guerra do crime, entre crime e polícia, que fica até difícil saber o que é crime nessa história toda. Um governo que não tem o menor interesse em acabar com isso, faz um show porque lucra muito com isso, Mas Arcanjo Renegado não chega lá, mas também não mostra os policiais como os grandes salvadores da pátria. É uma série que fica bem no meio do caminho, me parece que fica numa tentativa de agradar os dois lados, não toma partido, não escolhe um lado, e eu acho que existem lados nessa história, embora lados com complexidade, Não é 1 mais 1 é 2 igual matemática, Os policiais são seres humanos, eles têm as suas histórias, e essas histórias são muito humanizadas. As histórias dos policiais, elas são muito interessantes contadas dentro da série, mas ela não aprofunda em nada, ela traz assim essa coisa do governo, mas não aprofunda, não deixa claro, fica ali só
pipipi, que popopô. Me parece que tentou agradar os dois lados. Então bota muito tiro pra agradar quem gosta de muito tiro, mas a discussão fica ali. Joguei a discussão pra você que gosta da discussão também gostar e ficou raso. Foi essa sensação que me passou. O próprio Mikael demora tanto a entender que ele é uma marionete no jogo político que começou a me irritar. E quando ele entende também, na verdade, ele reluta muito. Até agora eu estou um pouco confusa sem saber se ele realmente entendeu. Ele reluta muito em entender que ele é um policial fudido na vida, que vive com pouco dinheiro, a família dele passa dificuldades e ele vive obedecendo ordens dos seus superiores, porque, enfim, tem essa coisa muito importante da hierarquia, ele obedece às ordens dos superiores, passa muito perigo dentro das atividades que ele vai fazer, dentro das incursões e tudo mais, perde o seu melhor amigo, e tem essa dificuldade de perceber o quanto que ele é uma vítima também dentro disso tudo, né? Que ele tá sendo tem essa manipulação de quem verdadeiramente está lucrando. É como diz um dos personagens da série, né? Que ele faz um representante de mídia alternativa. Ele fala, é preto pobre matando preto pobre pra servir como cortina de fumaça. Se tiver armado, é uma ameaça. Vai levar tiro sim. A decisão já foi tomada. O povo não quer investigação, quer resposta. É um governador linha dura. Senhores, cuidado, muita atenção e, por favor, sem excesso. A série já tem uma segunda temporada confirmada. Teoricamente ela ia começar a ser gravada esse ano, mas enfim, com essa coisa toda de coronavírus eu não sei o que vai acontecer, mas a segunda temporada tá confirmada. O José Júnior falou que já está escrevendo os roteiros e eu tenho muita curiosidade em saber o caminho que essa série vai levar. Eu sinto falta de mais reviravoltas, sinto falta de uma discussão mais aprofundada. O José Júnior, ele chegou a falar o seguinte para a Folha de São Paulo, né? Porque eu também queria entender o caminho que o Mikael vai seguir. Ele falou assim, Mikael terá um encontro com a sua ancestralidade e estará ainda mais conectado consigo mesmo. Ele volta ainda mais reflexivo, até por conta das perdas que perdeu, e vai lutar como nunca. Teremos muitas cenas de ação. Como eu falei mais cedo, pareceu que as cenas de ação, que eu odeio cenas de ação e tal, não, eu acho que elas são importantíssimas. Até porque, enfim, realidades são realidades. Mas eu acho que elas têm que vir com a reflexão junto, sabe? E até a gente até viu o que acontece por trás, mas eu não achei que ficou claro. Às vezes eu acho que eu vi essa reflexão porque eu tava muito querendo ver. Embora ela exista. Vocês entendem? Eu tô confusa. Eu acho que tinha que estar mais... não sei, confusa. Algumas curiosidades interessantes. No elenco a gente tem 14 homens que realmente são do BOPE. Então eles não só estão atuando, como eles ajudaram os atores na construção dos personagens. E 40 dos traficantes em cena, eles são egressos do sistema penal e eles estão aí estreando na carreira de ator. Por fim, é uma série que toca ainda mais quem mora no Rio de Janeiro, quem vê a RJTV todo dia e quem acompanha as tragédias que acontecem na cidade. É a nossa vida que está sendo mostrada ali todos os dias. Na verdade, a vida principalmente de quem mora nas favelas e de quem, né, entra nessas favelas. Muitas vezes eles são também moradores de lá para fazer essas incursões, os policiais. Mostra esses bastidores políticos que por vezes, quando algumas coisas são descobertas, a gente acompanha na TV. Tudo isso de uma maneira muito mais novelesca, mas a gente do Rio de Janeiro vê um pouco da realidade ali. Talvez exatamente por isso eu tenha sentido mais falta dessas discussões. Porque o que a gente vê ali transformou a RJTV numa novela, né? Mas a arte pode aprofundar um pouco mais nessas discussões. A liberdade artística te permite não precisar de papéis, assim, comprovando, né, das provas. Você pode viajar um pouco numa viagem que eu acho que é muito realista e real, na verdade. Então vamos esperar o que vem nessa segunda temporada. Então é isso, queria saber se vocês gostaram do vídeo, se já assistiram Arcanjo Renegado, o que acharam, o que não acharam. E até a próxima semana, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, um grande beijo, até a próxima.